Bem, eu já vou avisando que esse vídeo não é recomendado para menores de 16 anos e que se você tem algum gatilho ou é bem sensível a histórias pesadas, pula esse vídeo. Nunca pensei que ia falar pra você pular uma pregação, mas enfim. Bem, eu vou contar uma história que tem na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 19. Provavelmente a história mais pesada da Bíblia, mas como sempre a gente vai aprender alguma coisa com ela. E bem, se você quer aprender aprender mais dessa história e ver um vídeo bem melhor e mais profissional como eu, recomendo esse vídeo aqui. Inclusive é o vídeo que eu peguei inspiração. Mas vamos lá. Bem, a Bíblia fala sobre a história de um homem da tribo de Levi que trazia uma concubina consigo, mas devido à relação deles estar tensa, ela decidiu voltar para a casa de seu pai. E após uns meses, esse homem foi atrás dela buscando reconciliação. Chegando lá, ele foi muito bem tratado pelo pai da concubina, ficando lá por alguns dias. E quando ele tentou partir, seu sogro insistiu para que ele ficasse lá mais tempo. E ele aceitou. Após o fim desse período, ele iria embora novamente, mas seu sogro insistiu para que ele ficasse lá mais uma noite. Porém, o homem e sua concubina, junto com um servo desse homem e alguns jumentos, foram embora e foram parar numa cidade chamada Jebus. O servo do homem que estava acompanhando eles até sugeriu para que eles ficassem na cidade, mas o homem se recusou a ficar em uma cidade estrangeira e se dirigiu para outra cidade que pertencia à tribo de Benjamim. Porém, chegando lá, eles ficaram desabrigados, e era um costume dos israelitas oferecer abrigo a irmãos de outras tribos e cidades. Porém, isso não aconteceu. Mas eles acabaram sendo ajudados por um homem que também era da região de Efraim, e ele os convidou para que eles ficassem em sua casa. E enquanto estavam lá, a casa foi cercada por homens mal intencionados, que pediam para que os hóspedes fossem entregues. Mas o Senhor, para proteger o seu convidado, teve a capacidade de oferecer sua própria filha virgem e a concubina para os homens. E infelizmente elas foram abusadas e espancadas. E pela manhã a concubina conseguiu voltar para casa, mas acabou morrendo devido aos abusos físicos, sexuais, ao espancamento. E, bem, ela morreu. Então o homem pegou o corpo da mulher, colocou em cima de seu jumento e voltou para casa. E lá cortou o corpo da mulher em 12 partes e mandou cada uma para uma tribo de Israel com uma carta escrito o que ocorreu. E os israelitas ficaram horrorizados com o que aconteceu, pois algo assim não acontecia há muito tempo. Então eles perguntavam o que devia ser feito a respeito. Eles então, para fazer justiça, reuniram um exército de 400 mil homens para fazer justiça contra a tribo de benjamitas. E os benjamitas de início se recusaram a entregar os culpados do crime. E então aconteceu uma batalha intensa. Ocorreu um grande conflito. Nos 2 primeiros dias os israelitas estavam perdendo, mas no terceiro dia eles conseguiram vencer. E homens, mulheres e crianças benjamitas foram mortos, o que quase causou a extinção do povo benjamita. E os israelitas se sentiram culpados, pois eles levaram uma tribo inteira quase à extinção, já que havia muitos homens e havia pouquíssimas mulheres. E os líderes das 11 tribos de Israel haviam jurado que não permitiriam suas filhas se casarem com homens benjamitas. Então eles atacaram uma cidade que não havia se juntado na batalha, e 400 homens morreram, e suas mulheres foram dadas aos benjamitas. Mas eram 600 homens benjamitas, então faltavam 200 mulheres. Então foi sugerido para os benjamitas sequestrarem as mulheres não casadas de um festival, pois o juramento que eles fizeram não permitia com que eles dessem suas filhas em casamento para os benjamitas, mas não falava nada sobre um sequestro. E assim foi feito. As jovens foram sequestradas e a tribo benjamita foi reconstituída. Mas irmãos, deu pra ver que as pessoas dessa história cometeram alguns erros. Alguns entre aspas. Muitas aspas. Mas bem, como toda história que eu venho trazendo aqui nesse canal, eu tô aqui pra tentar passar uma mensagem, um ensinamento com essa história. Bem, vamos lá. Nós podemos aprender com essa história.
nós vemos que a falta de temor a Deus e a falta de amor no coração faz a gente cometer coisas horríveis. Se aqueles homens que abusaram e espancaram as duas mulheres tivessem amor no coração, tivessem o temor a Deus, eles vissem elas como seres à imagem e semelhança de Deus, seres assim como eles, nada disso teria acontecido. Mas aqueles homens não tinham o amor de Deus, o temor no coração, e bem, deu no que deu. Nós vemos também que se a gente não tem ninguém para dar satisfação das nossas ações, nós temos uma tendência a fazer o que é errado, já que naqueles tempos Israel não tinha rei. E se tivesse um rei, aqueles homens sabiam que seriam presos, julgados e mortos. Eles seriam condenados à morte com certeza. E eles não fariam aquilo. Mas eles fizeram, porque Israel não tinha rei, não tinha ninguém para aplicar as leis. E sim, tinha as leis de Moisés, porém elas não estavam sendo aplicadas. E é assim aqui no Brasil também. Nós temos uma Constituição, nós temos nossos direitos e deveres, mas não é aplicado, porque, bem, Brasil é Brasil, né? Corrupção, os políticos se vendendo, fazendo corrupção, e eles sabem que não vão ser punidos. É assim, é muito parecido com o que era Israel naquele tempo. Mas, bem, outras lições. Vamos voltar lá atrás, lá para aquele homem que ofereceu a própria filha, virgem, e a concubina daquele rapaz. Ele quis proteger o hóspede, e ok, mas ele não fez o mesmo quando ele ofereceu sua própria filha e a concubina para aqueles homens, sabendo que alguma coisa horrível ia acontecer. Ele não protegeu sua própria filha, a mulher daquele homem. E sim, aquele homem também, o marido da concubina, também pecou. Porque ele não protegeu ela, ele não fez nada. Ele pode não ter oferecido ela, ele pode não ter colocado ela para fora. Mas o que ele fez para impedir isso? Ele não fez nada. Ele deixou. Ele não fez nada. Ele pecou porque ele não impediu. Ele não tentou impedir. Ele não protegeu ela. Irmãos, é como eu digo, essa provavelmente é a história mais pesada da Bíblia. Tem guerra, espancamento, estupro. E sim, é uma história. Tem sequestro. Tem muitos e muitos erros. Muita coisa ruim. Mas, como dizem, a melhor forma de aprender é aprender com os erros dos outros. Ok, eu acabei de inventar essa frase. Provavelmente alguém já disse ela, mas eu acabei de tirar ela da cabeça. Mas bem, irmãos, eu tentei passar algumas lições para que vocês aprendam com os erros dos outros. É bem melhor aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Então, bem, irmãos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, dê um like, comentem para que esse vídeo tenha engajamento e chegue a mais pessoas, pois o fim dos tempos está chegando e a palavra do Evangelho deve ser espalhada para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado, eu quero que Deus abençoe vocês de toda a minha alma. Um feliz ano novo para vocês e até a próxima.